Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante delicado e muito importante para muita gente. É sobre a morte, digamos, prematura de uma criança ou de uma pessoa adulta, mas que ainda nova, ou, quem sabe, muitas vezes, de um ser que não chega a nascer. É sempre uma situação muito difícil para quem convive com essa realidade, para os pais. Mas por que isso acontece? Qual é a razão de um ser ou não nascer, já infelizmente não conseguir vingar no útero materno, ou falecer logo em seguida, ou com poucos anos de vida, enfim. Por que isso acontece? É muito difícil, as pessoas não conseguem entender por que isso acontece. Qual é a razão disso acontecer? Todo mundo pensa que é um castigo, pensa que é um karma. Por quê? Mas isso não é tão complicado de entender. Nós somos seres puramente espirituais. E estamos vivendo a nossa experiência individual no planeta Terra. Muitas vezes, um ser que não consegue nascer, ou seja, ele perde a vida ainda no útero materno, ele não precisava nascer, ou não deveria nascer. Eu mesmo vivenciei uma situação desse tipo há pouco tempo. Por quê? Porque aquele ser, numa vida passada, ele teve diversas situações complicadas de saúde, muito difíceis. Se ele nascesse hoje, os próprios médicos disseram, não será uma pessoa normal, terá muitos problemas, muitas dificuldades. Enfim, será uma vida muito difícil. Não será nenhum ser completo. Bom, não foi necessário nenhuma intervenção sobre a criança, porque ela realmente não tinha vida. Mas foi um trauma terrível. Foi um trauma terrível. A mãe sentiu-se extremamente culpada. Mas se aquela criança nascesse, ela não teria uma vida normal, ela não teria nem sequer uma vida, seria um ser vegetativo. Por quê? Porque como na vida passada ela teve muitos problemas, ela não conseguiu se limpar desses problemas energeticamente. Então, muitas daquelas situações estavam ainda registradas na sua mente inconsciente. E ela estava trazendo aquilo para ser ressignificado. Então aquela gestação serviu para um reparo de todas essas informações. E ela então poder voltar para o mundo espiritual e então, no momento oportuno, nascer. Esse momento oportuno não demorou muito. Poucos meses depois, essa mãe engravidou de novo. E dessa vez, com um feto perfeitamente normal, se desenvolvendo perfeitamente, com uma vida perfeitamente normal. Então vejam, não há uma maldade nisso, não há um erro da parte daquela criança, nem dos pais, mas é algo muito inteligente que está sendo feito para evitar uma vida complicada, difícil. Da mesma forma, pessoas que morrem após nascer, como eu já tive pacientes assim, e que não conseguiam aceitar aquilo de forma nenhuma. Aquela criança ela veio com o objetivo de apenas ser um agente provocador de algo que aquela mãe, naquele caso, por exemplo, aquela mãe precisava fazer nesta vida. Se não acontecesse aquele incidente, se a criança não viesse a falecer, que na ocasião foi sugerido, foi
provado que foi erro médico. Mas os médicos disseram que não, que foi tudo normal, que foi tudo que devia ter sido feito da forma mais perfeita, mais correta, mas a criança infelizmente faleceu. Muito bem, essa criança foi só um agente provocador, porque aquela mãe, com o passar do tempo, acabou se desenvolvendo numa pessoa com uma atividade laborativa extremamente importante no nível mundial. Aquela criança foi um agente provocador dessa transformação dessa mãe e dessa realização dessa mãe, para salvar milhões de outras crianças. Se aquilo não tivesse acontecido, aquela mãe não seria o que ela veio fazer. Não faria. Porque foi a morte da criança que a levou a se lançar em todo tipo de proposta, de briga, de discussão sobre essa questão e se tornou uma referência mundial. Não vou citar o nome, porque não vem ao caso. Então vejam, não há nada na vida humana que não seja por uma razão muito inteligente, muito sábia. Mesmo que quando ela ocorre a gente não entenda. E essa é uma das mais difíceis de se lidar. Com certeza. Nada é por acaso. Nesta vida e em lugar nenhum. Tudo tem uma razão muito superior e inteligente para ser da maneira como é. Por mais difícil que seja para nós compreendermos. Esse era o assunto de hoje. Grato pela atenção. Até a próxima.